E no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, nós temos todo o ensinamento necessário para a sexualidade cristã. Para todo aquele que é cristão e que quer ter de fato uma sexualidade no padrão bíblico, no padrão de Deus. Pois eu repito agora, a sexualidade cristã só é segundo o padrão bíblico, segundo o padrão de Deus, se for entre um homem e uma mulher, dentro do compromisso e na responsabilidade do casamento. Sexualidade antes ou envolvendo outras pessoas não é de Deus, é pecado. E constitui-se prostituição, constitui-se fornicação, constitui-se adultério. Portanto, somente entre um homem e uma mulher no padrão divino, ou seja, dentro do compromisso e da responsabilidade do casamento. Pois a palavra de Deus, no capítulo 6 dessa mesma carta aos Coríntios, no versículo 18, diz: fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que prostitui peca contra o seu próprio corpo. E também, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, é dito o seguinte: Paulo orientando a Timóteo, fugir dos desejos da mocidade, ou seja, fugir dos desejos da carne, fugir de tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. E Deus, desde o primeiro livro, desde o segundo capítulo de Gênesis capítulo 2, versículo 24, já está escrito o seguinte: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Assim também Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 8, diz: o homem e a mulher se tornarão uma só carne. Um homem e uma mulher, no padrão do casamento, constituir-se-ão uma só carne. Da mesma forma, Paulo, também no capítulo 6 dessa primeira carta aos Coríntios, no versículo 16, ele diz o seguinte: ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz, com a prostituta, faz um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Portanto, homem e mulher, segundo o padrão de Deus, segundo o casamento. Tudo que nós necessitamos para saber sobre a sexualidade cristã está na palavra, principalmente na carta aos Coríntios, capítulo 7. Mas nós encontramos também todo um livro que nos ensina sobre o amor conjugal, que é o livro de Cantares, onde nós aprendemos sobre o rei Salomão e a Sulamita, a sua esposa, ou a amada do Senhor, a amada dele. Por isso, nós podemos também usar Cantares por analogia, mas por analogia somente, simbolizando o amor de Cristo e da igreja. Mas ali você encontrará o ensino também correto, segundo o padrão de Deus, sobre o amor conjugal. E por que, então, na palavra tem todas as coisas para tudo na nossa vida? Porque a palavra de Deus não é só suficiente, mas ela é inerrante, ela é mais do que suficiente. Pois ela mesma, na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que ela é apta para ensinar, para argumentar, para instruir todo homem de Deus para toda boa obra, para tudo, não é para quase tudo, é para todas as coisas. Seja casamento, seja qualquer outra coisa,
Tudo está na palavra de Deus. É nela, se você é cristão, é nela que você tem que se basear. É nela que você tem que se submeter, pois ela te ensinará tudo o que você necessita para estar vivendo conforme Deus quer. Para estar vivendo segundo o que o Altíssimo Deus quer para todos aqueles que dizem ser cristão. E agora voltando, 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 3 ao 5, são os princípios da sexualidade cristã. O marido pague à sua mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem o marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E no versículo 5, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Veja como que o Senhor é claro. Versículo 3. O marido não tem a mulher para ser objeto do seu prazer. Ele que tem que satisfazer sexualmente a sua mulher, a sua esposa. Assim como a mulher tem que satisfazer o marido. E ainda ele continua. O corpo da mulher não pertence à mulher, mas pertence ao homem. Mas também o corpo do homem pertence à mulher. E continua dizendo, para que fique bem claro, para que não haja dúvida alguma, não deixem de ter relações sexuais contínuas uns com o outro. Vocês dois, homem e mulher, marido e esposa, a não ser por algum tempo, para quê? Por alguma aplicação sadia e alguma aplicação espiritual. O que ele diz? Para vos aplicar a oração. Mas é também por algum tempo. Ninguém pode deixar de fazer pode fazer alguns jejuns se a mulher não quiser. E nem a mulher fazer porque quer, mas o marido não. Jejum no sentido de não ter nenhuma intimidade um para com o outro. É consentimento mútuo. E depois, a palavra continua dizendo, ajuntai-vos outra vez, continue a manter as suas intimidades sexuais, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, para que vocês não sejam tentados nesta área, porque esta área é tremendamente usada por Satanás. E veja bem, o que a primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 4, nos diz a esse respeito. Para que nós não estejamos sendo vencidos, nem sendo objetos dele, não estejamos nos deixando levar por aquele que só quer enganar, que só quer fazer com que nós estejamos cada vez mais fazendo os desejos da carne, e não os desejos espirituais, e não os desejos do Deus Altíssimo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3. Veja bem como que isso é bem claro para cada um de nós. Porque esta é a vontade de Deus. Já definiu. Porque essa é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. A sexualidade visa a santificação. É o que nós queremos colocar agora mesmo para todos. Visa também a nossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. E que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Veja bem. Aqui, no original, enganar-se é o plenotekel, que significa ir além, ultrapassar o certo.
Ninguém engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor, veja bem, é vingador de todas essas coisas, como também já antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para imundície, mas para santificação. Novamente, ele nos diz, a vontade de Deus é a vossa santificação. Deus nos chamou para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, a ele, que escreveu para os Tessalonicenses, mas a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Por isso, a intimidade é algo muito sério, é algo muito mais profundo. Talvez o mais profundo que um homem e uma mulher têm dentro do compromisso e da responsabilidade do casamento. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, nos deu também e nos ensina na sua palavra para que saibamos como viver isso. Por isso, na carta aos Hebreus, capítulo 13, e no versículo 4, ele vai nos dizer o seguinte, veja bem, venerado, ou respeitado, seja entre vós todos o matrimônio, e o leito sem mácula, não seja sujo, não seja caso de adultério, mas seja sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Aquilo que eu acabei de ler agora. Portanto, o adúltero, o prostituto, aquele que não age segundo o mandamento de Deus, é réu do juízo de Deus. Como eu disse, e como eu li agora, na 1 Tessalonicenses, Deus é vingador. É o Deus que exerce vingança sobre isso, a favor daquele que foi traído. E ainda, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, e no versículo 7, nós vamos entender agora por que a santificação é tão necessária neste momento. Por que a sexualidade é tão poderosa e que age também não somente na área física, mas em todas as áreas do ser humano. E age, inclusive, na área espiritual. É isso mesmo, na área espiritual. Veja bem o que o Espírito Santo inspirou a Pedro para escrever para todos nós. 1 Pedro 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai, ou vivam intimamente com ela, ou seja, com a sua esposa, com entendimento. Não é grosseiramente, não é estupidamente, não é como um animal. Dando honra à mulher. Portanto, é a mulher que tem a preferência em todo e qualquer relacionamento sexual, e não o homem. Como vaso mais fraco. Eu vou repetir. Igualmente, vós, maridos, vivei intimamente com as suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. E agora, veja bem como que ele termina esse assunto. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Portanto, se o homem e a mulher não têm um padrão bíblico de sexualidade, se não vivem conforme Deus quer, a sua oração não sobe, não chega até Deus. Deus não responderá a oração de alguém que vive em prostituição, que vive enganando a esposa, que vive enganando o marido. Deus não responderá. Pois aqui, na palavra dele, é claro para cada um de nós, ele não responde, para que as suas orações não sejam impedidas. Por isso você vê muitas pessoas sem saber o que está acontecendo. Quando você começa a perguntar, a orientar, você vê que lá dentro, nos quatro cantos, com a sua esposa, a coisa é bem diferente do que está na palavra. É bem diferente
e não tem valor nenhum diante de Deus. Ele está indo contra os ensinamentos da Sagrada Palavra. Ele está indo contra o Deus Santo. Então não há como ele espiritualmente crescer, não há como as suas orações serem respondidas por Deus. Por isso nós precisamos, como nunca, conhecer e viver a Palavra de Deus e colocá-la em prática em todas as áreas da nossa vida e colocá-la também na área sexual, para viver conforme Ele quer, conforme o Senhor deseja, conforme Ele determina, e não conforme livros, revistas, conforme livros de autoajuda, conforme psicologia, sociologia e outros ismos das ciências humanas dão ao homem, dão à mulher, dão ao casal. Aqui está o manual para tudo e para todas as coisas da sua vida. Se você quer realmente ser um cristão verdadeiro, viva a sua intimidade com a sua esposa, viva a sua intimidade com o seu marido segundo o padrão de Deus. Um homem e uma mulher no padrão divino, dentro da responsabilidade e do compromisso do casamento. Somente este é o padrão de Deus. Um homem e uma mulher. Eu repito mais uma vez. Dentro do padrão de Deus. Tão somente assim. Porque o homem deixará seu pai e sua mulher. O homem deixará seu pai e sua mãe. E se unirá a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E aqui, mais um lembrete. É o homem que deixa a sua família, que deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, que busca a sua mulher. Não é a mulher que busca o seu marido. Todas as vezes nas Sagradas Escrituras, do início ao fim, quando a mulher vai atrás do homem, ela é tida como imoral e prostituta. Hoje, na sociedade, não. Mas para Deus continua sendo a mesma coisa, pois Deus é imutável e eterno. E assim como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim também é Deus, como está escrito em Malaquias 3:6. A causa de nós não sermos consumidos é que Ele é imutável. Viva segundo Deus. Trabalhe segundo Deus. E viva também no casamento segundo o padrão de Deus, para que você seja de fato bem-aventurado, para que você de fato seja um cristão verdadeiro.